Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Benevides. O tema de hoje vai ser os atributos de Cristo e o que acontece com as pessoas que creem em Jesus. Eu vou iniciar aqui lendo uma passagem do Evangelho de João, capítulo 17. Vou começar aqui do versículo 1. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim, como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Olha que legal essa passagem aqui de João 17,3, né? A vida eterna é conhecer a Deus. Mas como que a gente conhece a Deus? Como que a gente pode crescer no conhecimento de Deus? A resposta é: conhecendo a Jesus, suas características, seus atributos e se relacionando com Ele. Quanto mais a gente conhecer a Deus através de Jesus Cristo, menos a gente vai enfrentar o desânimo, menos a gente vai pecar e menos a gente vai esfriar na presença de Deus, esfriar nas coisas de Deus. Então vamos voltar aqui para a carta aos Colossenses. A gente vai começar aqui no capítulo 1, no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então essa passagem de Paulo é praticamente uma poesia que ele fez, né? Que ele criou a respeito de Jesus, né? É uma passagem muito, muito preciosa, né? O próprio Paulo fala que em Cristo estão os tesouros escondidos, né? Os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? E eu acredito que nessa passagem a gente vai encontrar esses tesouros, né? Em 5 versículos aqui, começando do 15 e terminando no 20, a gente encontra aqui 12 características que a gente pode entender e conhecer de Jesus Cristo. A primeira e a segunda característica de Jesus a gente vai encontrar aqui no versículo 15. A primeira é que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus ele é a imagem em carne, encarnada, a imagem real, física de Deus. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, o início do Evangelho de João, vai falar assim que o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Jesus, ele é a imagem, ele é a ação de Deus. O segundo aspecto de Jesus é que ele é o primogênito de toda a criação. E ser o primogênito de toda a criação significa que ele é a própria ação do Pai. Quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 1 e 2, onde basicamente é assim, Deus fala algo e esse algo passa a existir. E essa ação, essa fala é o próprio Jesus. Ele é considerado o primogênito sobre toda a criação porque o Pai manda e o Filho executa. Ele é o primeiro sobre toda a criação. No versículo 13, a gente vai ter esse conhecimento do terceiro aspecto de Jesus, né? Que tudo foi criado por ele e para ele. Como Jesus é a ação do Pai,
e ele é o primogênito de toda a criação, todas as coisas prestam submissão a ele. Todas as coisas obedecem a ele. Toda a lei da natureza obedece a Deus, obedecem a Jesus, porque ele criou todas essas coisas. E aí Paulo vai falar das coisas que estão no céu, das coisas que estão na terra, as que a gente vê e as que a gente não vê, os tronos, dominações e principados, poderes, tudo isso relacionado aos poderes que a gente vê no céu, os demônios, os anjos, tudo presta conta, tudo se submete a Jesus. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, no final de todas as coisas, se os anjos, se os demônios, se os principados, se os tronos, enfim, se todas essas coisas vão prestar contas a Jesus um dia, nós também prestaremos conta a ele, porque nós fomos criados por ele. Nós fomos criados por ele e para ele. A gente indo para o quarto aspecto de Jesus, que seria ele existe antes de tudo. Paulo vai falar a respeito disso porque Jesus, ele habita com o Pai, ele habita com o Espírito. A gente tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, ele é antes da existência. Se a gente pegar lá Apocalipse, no comecinho de Apocalipse, Jesus ele vai falar para João que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, Jesus, ele não está preso ao tempo, ele existe antes do tempo existir, ele é antes de tudo. O quinto aspecto de Jesus. Tudo existe porque ele sustenta. Ou seja, as coisas existem, nele tudo subsiste, isso significa que ele sustenta todas as coisas. E aí quando a gente pega ali, por exemplo, o começo da carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar assim que Jesus ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O sexto aspecto de Jesus seria que ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ali no versículo 18, né? Por quê? Porque Jesus, ele é o cérebro, ele é a mente pensante, ele deve ser o centro da igreja. Jesus, assim como ele obedeceu ao Pai e tudo que o Pai mandou, ele executou, a igreja, ela deve obedecer ao cabeça, ela deve se submeter ao cabeça, que é Cristo. Ainda no versículo 18, o sétimo ponto seria que Jesus, ele é o princípio. E é muito parecido com a questão de que ele é o primogênito de toda a criação, ou que ele existe antes de tudo. O próprio apóstolo João ele vai falar sobre isso, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, Jesus estava com Deus e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, essas coisas não existiriam. Aí, se você quiser saber sobre essa referência, tá lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Indo para o nosso oitavo ponto a respeito de Jesus, é que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus ser o primogênito dentre os mortos significa que ele venceu a morte. Primogênito dentre os mortos não significa que Jesus veio, morreu na cruz e ficou por isso. Muito pelo contrário, ele é o primogênito que morreu e o primeiro a ressuscitar. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. E aí ele ganhou esse título que foi o primeiro a ressuscitar. E a esperança cristã fala sobre isso, né? Se nós crermos em Jesus, futuramente nós seremos ressuscitados com ele. O nono aspecto seria que em tudo Jesus tem o primeiro lugar. E algumas traduções ele vai falar sobre a primazia, né? A preeminência das coisas. A 10ª característica de Jesus seria que foi da vontade de Deus, vontade do Pai, que no Filho habitasse toda a plenitude. Então é muito interessante, né? Porque quando a gente tem uma vida de oração e relacionamento com Jesus, a gente pode pedir essa plenitude, né? Porque Jesus, ele é totalmente pleno. Então, quando a gente sente um vazio dentro de nós, somente esse vazio só pode ser preenchido
através daquele que é totalmente pleno. Paulo ele vai comentar ali na carta aos Filipenses por que Jesus ele é totalmente pleno. Porque Deus deu uma missão a Jesus e ele obedeceu essa missão. Ele se esvaziou de si mesmo e através disso, assumindo a condição humana, morrendo na cruz, obedecendo às ordens do Pai, o próprio Deus vai falar aqui em Filipenses, né, que o próprio Deus exaltou a Jesus e deu a Jesus um nome que está acima de um nome que está sobre todo o nome. Paulo ainda vai continuar falando, né? Seja os nomes que estão no céu e os nomes que estão na terra. Ele está acima de todas as coisas. Ele é pleno e está acima de todas as coisas. E as duas últimas características a gente vai encontrar aqui no versículo 20, né? Que Jesus, ele fez a paz pelo seu sangue na cruz, e essa paz trouxe reconciliação entre nós, e não só isso, né? A reconciliação entre todas as coisas, né? Reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, o 11º ponto e o 12º, eles estão ali no versículo 20. O 11º ponto seria: ele fez a paz pelo sangue da cruz. E o segundo seria que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Se a gente pegar lá Hebreus 10, o escritor de Hebreus ele vai falar assim no versículo 20. Nele temos um novo e vivo caminho, que ele mesmo inaugurou através do seu véu. Quer dizer, através da sua humanidade, ou através da sua própria carne, né? E esse Jesus, ele é um sacerdote eminente, que é o nosso mediador entre nós e o Deus Pai. E o que a gente pode concluir com tudo isso, né? Por que é importante estudar os atributos de Jesus e por que é importante saber essas características de Jesus? Uma das coisas que aumenta em nós é essa fascinação, esse desejo de querer se relacionar com alguém desse tipo. Porque esse próprio Jesus, sendo poderoso, ele se relaciona com todos. Ele se relaciona com aqueles que querem buscar a sua presença. Ele vai atrás daqueles que também não querem buscar a presença dele. Então, pensem comigo aqui no finalzinho no versículo do 21 ao 23 aqui em Colossenses, para a gente concluir. A vós também que no passado erais estrangeiros e inimigos do entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a nossa condição no passado era inimigos de Deus. Se você quiser depois de ver esse vídeo, ler o episódio, os capítulos de 1 a 3 de Romanos, você vai ter um pouquinho dessa consciência e da causa, o que o pecado causou na humanidade. Mas o que importa é o agora. É o que está escrito aqui no versículo 22. Conhecendo a Jesus e andando no caminho de Jesus, andando nesse caminho de reconciliação, nós somos considerados santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque Jesus, ele pagou o preço na cruz para que a gente assumisse essa condição. Então, não basta você fazer coisas, mas você precisa primeiro aceitar isso, aceitar a morte e o sacrifício de Jesus e crer que esse sacrifício é capaz de transformar o seu coração para que você seja santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Vale a pena lembrar que nós não devemos nos afastar dessa esperança
do Evangelho, que é essa mensagem, que Jesus veio, encarnou, habitou entre nós, deu a vida para nos salvar e ressuscitou. E através dessa ressurreição, nós temos vida diante dele. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, o conteúdo um pouquinho mais denso. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários. E é isso. Falou!